O mês de abril trouxe mudanças importantes para as carreiras do magistério superior e da educação básica, técnica e tecnológica da rede federal, o que inclui a base de sócios da ADUFAL, a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Alagoas. O reajuste salarial estava previsto no acordo que encerrou a greve docente federal de 2024 e foi implantado neste mês de abril, com o pagamento sendo realizado agora em maio. Ele varia de 3,5% a 6,15%, a depender da classe e do nível do servidor. Além disso, também para este período, espera-se ainda a reestruturação na progressão funcional entre os diferentes níveis da carreira. Mas o que essas mudanças significam de fato na vida de quem está na sala de aula, na pesquisa e na extensão? No 14º episódio do podcast Conversa Docente, o tema é Recomposição salarial e reestruturação da carreira docente. O que muda na prática? Neste episódio, vamos relembrar o que foi determinado com o acordo de greve de 2024, detalhar os percentuais da recomposição salarial, entender melhor as mudanças nos degraus da carreira, destacar as pendências no acordo de greve e trazer atualizações sobre o cenário atual de reivindicações. E para nos ajudar a compreender todas essas questões, convidamos o vice-presidente da ADUFAL, professor Carlos Miller. Ele é professor adjunto do Instituto de Matemática da UFAL, licenciado em Matemática pela Unicinos, mestre e doutor em Educação pela UFAL. Atua na docência desde 1992 e tem uma trajetória marcada pelo envolvimento com o movimento estudantil e sindical. Eu sou Karina Dantas e esse é o Conversa Docente, um podcast da ADUFAL que dá voz à docência e às lutas por uma sociedade mais justa e democrática. Fique agora com a entrevista realizada pela Vanessa Taide com o professor Carlos Miller. Professor Miller, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar do Conversa Docente. Seja muito bem-vindo. Esse mês é um mês que traz muitas mudanças, né, para a categoria docente, especialmente porque a gente tem a segunda parcela da recomposição salarial, que foi uma conquista importante, né, resultante do acordo de greve de 2024. Em 2025, ano passado, a gente teve o primeiro reajuste, que foi de 9%, e agora, em 2026, os servidores eles recebem a segunda e última parcela, né, que varia ali entre 3,5% a 6,15%, a depender da classe e do nível de cada professor. Então, é importante a gente destacar isso. Então, para começar, eu gostaria que o senhor fizesse um breve resumo sobre o acordo de greve de 2024, mas ressaltando principalmente os ganhos para a categoria docente, a exemplo da recomposição salarial, né, e como ela foi dividida. Olá, Vanessa, obrigado pelo convite. Assim, primeiro é importante ressaltar que, em grande parte, a defasagem salarial decorria do fato da categoria não ter tido reajuste algum no governo anterior, e mesmo os reajustes obtidos no governo Temer eram resultantes de acordo ainda do governo Dilma. A gente teve um aumento inicial em 2023 já de 9%, no primeiro ano do governo Lula, e o acordo de 24 garantiu não apenas, é importante ressaltar, a reposição percentual do IPCA do governo Lula, de 23 a 26, como também tem um pequeno ganho real aí para esse período, algo em torno de 3%. Houve ainda reajuste dos auxílios creche, alimentação e saúde. Aqui deve-se registrar que é um prejuízo que os aposentados têm, porque eles não recebem esses auxílios, né? Os maiores percentuais dos reajustes dos vencimentos ocorreram para os docentes do topo e da base da carreira, né? Para o docente que ingressa na universidade ou no Instituto Federal, por exemplo, o ganho nesse período de 23 a 26 vai variar entre 23% e 43%, comparado com os valores de 23%. E variam entre 18% e 31% quando a gente compara com os valores de 24%. Ou seja, a gente teve, na verdade, uma valorização da carreira e isso a gente espera que estimule o ingresso
de mais docentes no ensino superior. E além do reajuste salarial, dessa recomposição, o acordo também trouxe mudanças na estrutura da carreira, como a atualização dos STEPs, que também são chamados de degraus ou níveis da carreira, e a reorganização das classes. Então, um dos pontos importantes é a criação de uma nova classe de entrada, que foi chamada de professor assistente, que tem um interstício de 3 anos, correspondente ao período de estágio probatório. Então, o que essas mudanças elas representam na prática para quem está ingressando na carreira docente, professor? É uma moeda de duas faces, né? A gente tem um lado bom e outro ruim aí. Primeiro, é positivo, porque tem uma aglutinação dos 4 primeiros níveis, né? Auxiliar 1 e 2, assistente 1 e 2, agora é uma entrada, é uma classe só de assistente e não tem outro nível, né? Porque isso encurta a carreira e faz crescer o vencimento do professor ingressante. Valoriza a carreira, que nem eu falei antes, já na pergunta anterior, e ajusta o vencimento básico, e aí a gente pega, por exemplo, 40 horas com especialização e sem dedicação exclusiva, ou para quem tem uma carreira de 20 horas, só que com doutorado, esse valor fica próximo ao piso nacional dos professores, ainda que o piso seja uma referência apenas para a educação básica, mas é um começo para a gente ter uma vinculação do nosso salário com o piso nacional da educação para a gente, em posteriores momentos, poder pedir reajuste, né? A gente tem um parâmetro para as lutas futuras. Por outro lado, a gente tem hoje 3 modelos de aposentadoria. Um modelo para quem entrou até 2003, outro para quem entrou até 2012 e um terceiro modelo que é de 2013 para cá. E para quem ingressou nesse período entre 2004 e 2012, o cálculo da aposentadoria é feito sobre todos os salários recebidos. E com a reestruturação da carreira, o tempo necessário para chegar até o topo da carreira diminuiu. Assim, o professor ou a professora vai ficar com um tempo maior, com um salário maior, possibilitando que no futuro tenha um valor maior para a aposentadoria, né? Já que é possível que se chegue ao topo da carreira em menos tempo do que antes. Por outro lado, essa mudança da carreira possibilita que o MGI busque fazer o que está tentando fazer nessa busca de retirar rubricas que os professores historicamente já tinham, né? É a questão da URP, que é 26%, tem o outro percentual de 28% também. Por conta dessa mudança da carreira, eles estão usando a tese da absorção para tentar cortar. Então, esse é o lado negativo que tem dessa mudança de carreira, e esse fato só foi lembrado durante a greve pela diretoria da ADUFAL com a nossa assessoria jurídica, seja no conjunto do Comando Nacional de Greve, né, entre todas as ADs, só a assessoria jurídica da ADUFAL é que levantou essa questão, que a reestruturação da carreira para nós poderia ser prejudicial, porque poderia possibilitar para o governo tentar tirar essas rubricas do salário de professores que recebem, que nem a URP, há mais de 30 anos, 37 anos que os professores recebem essa rubrica, e agora o MGI está querendo tirar. Esse é o lado ruim dessa reestruturação da carreira. É uma moeda de duas faces, né? Tem os lados positivos, mas também tem os negativos, e é importante a gente trazer isso aqui para ficar tudo bem esclarecido. E um outro ponto importante também diz respeito à progressão funcional, que significa uma mudança remuneratória, né? Então, por exemplo, os docentes que evoluírem na carreira para os níveis de adjunto 2, 3 ou 4 passarão a receber 5% do vencimento básico a título de progressão funcional de forma efetiva agora a partir de maio, né? Então, para as outras classes, professor, a progressão funcional também foi reajustada? Você pode esclarecer para a gente como ocorreu, como está ocorrendo essas mudanças? É isso mesmo. O adicional das progressões, que até 2024 era 4%, no ano passado foi de 4,5% e esse ano passou a ser 5%. Isso aconteceu não só na classe dos professores adjuntos, mas também na classe dos professores associados. Ou seja, quando é progressão, quando se passa do nível 1 para o nível 2, do 2 para o 3 e do 3 para o 4, o degrau, o acréscimo, é a partir de agora 5%. O ano passado foi de 4,5% e até 2024 era 4%.
Já nas promoções, quando se muda de classe, quando se passa de assistente para adjunto, de adjunto para associado ou de associado para titular, aí os percentuais são diferentes. Antes, até 2024, de professor auxiliar para professor assistente, tinha um adicional de 5,5%, e de assistente para adjunto também. De adjunto para associado era um percentual de 25%, e de associado para titular era 10%. Agora, desde o ano passado, se extinguiu a classe de auxiliar, né? Já se ingressa como assistente, e a passagem de assistente para adjunto, até o ano passado, seguiu sendo 5,5%, a partir de agora, a partir desse mês de abril, com vencimento em maio, passa a ser de 6%. De adjunto para associado, que no ano passado caiu para... era 25% antes, caiu o ano passado para 23,5%, agora caiu para 22,5%. E a promoção para titular segue tendo um adicional de 10%. É importante ressaltar que mesmo o percentual na promoção de adjunto para associado, tendo caído de 25% em 2024 para 22,5% em 2026, isso não é uma perda muito relevante. Por quê? Em 2024, entre o assistente 2 e o titular, o salário aumentava cerca de 92%. Atualmente não tem mais assistente 1 e 2, é apenas assistente. E o acréscimo entre assistente e titular é 91%. Né? Só que, em compensação, é possível se chegar a professor titular em menos tempo. Né? Então, passou essa distância entre assistente 2 e titular de 92% para atualmente 91%. Só que a gente está chegando com a possibilidade de ser titular em menos tempo. Ou seja, a gente vai passar mais tempo com o salário de titular. Professor, e todas essas mudanças, além na carreira, né, além da recomposição, são resultado de todo um processo coletivo de mobilização, né? Qual foi o papel do movimento sindical, mas especialmente da ADUFAL, na construção desse acordo que trouxe essas mudanças na carreira e as recomposições, né, de 2025, ano passado e esse ano? Infelizmente, o movimento docente ele é dividido no nosso país, né? O que torna mais difícil a mobilização da categoria. As propostas e as discussões não têm um fórum único, né? Uma instância única e unificada. Tudo se dispersa bastante. Mas, apesar disso, a ADUFAL teve um papel destacado nacionalmente, né? Eu já disse, a gente foi a única entidade a levar para o Comando Nacional de Greve essa possível perda das rubricas a partir da mudança das carreiras. Por outro lado, o lançamento, inclusive, da candidatura do professor Jailton à presidência do ANDES foi reflexo dessa atuação da ADUFAL no Comando Nacional de Greve, né? O movimento da construção da greve tinha começado já no final de 2023, quando as negociações entre os docentes e o governo recém tinha começado. O Congresso do Andes, em fevereiro de 2024, ratificou essa posição, e já em março, o Andes deflagrou a greve, ainda que poucas ADs tivessem feito assembleias e declarado greve, né? Por sua vez, a diretoria da ADUFAL, antes de convocar a assembleia, com chamada para a greve, passou nas unidades acadêmicas e nos campi fora de sede para ouvir a categoria. Dentre as reivindicações de reposição salarial e recomposição do orçamento das IFES e reestruturação da carreira, a diretoria do Andes apresentava uma proposta de carreira baseada no caderno 2 do Andes, mas não levava números para o governo. Era uma tabela salarial teórica, digamos assim, com ideias gerais, mas não demonstravam isso em números. Nem o impacto financeiro, o impacto econômico que o governo ia ter. Eles não levavam isso para as mesas de negociações, né? Foi a partir da ADUFAL, do posicionamento da ADUFAL no Comando Nacional de Greve, colocando essa proposta do Caderno 2 em números concretos, que se passou a ter algo para discutir no Comando Nacional de Greve. E a proposta inicial do Andes era risível, era irrealizável. Por exemplo, o topo da carreira, os vencimentos de um professor titular, ultrapassavam o teto constitucional. Foi só a partir dessa proposta, dessa levada da ADUFAL, dos números concretos da proposta inicial do Andes, é que começou a se ter propostas mais plausíveis, né? E também os cálculos dos impactos financeiros para o governo começaram a ser expostos.
mas foram expostos principalmente pelo movimento que é a oposição à diretoria do Andes, né? Foi a oposição à diretoria do Andes, puxada pela ADUFAL, que levou o Andes a participar de um modo mais coerente e, digamos, adulto junto ao governo federal, né? Sem propostas utópicas e irrealizáveis, né? E apesar desse todo esse processo, tanto da greve, né, e o acordo de greve já ter se passado 2 anos, é importante a gente ressaltar aqui que mesmo, né, com a recomposição que ocorreu, com essas mudanças na carreira que estão previstas, né, para esse mês de abril agora, nesse período, ainda existem algumas pendências no acordo de greve, né, professor? Então, eu queria que você trouxesse para a gente quais são essas pendências, ou pelo menos as principais delas, né? E qual é o cenário atual de reivindicação da categoria? Só para lembrar, assim, o movimento de greve foi levado tanto pelas universidades quanto pelos institutos federais, né? Pelos docentes e pelos técnicos. E aí tem uma divisão, né? Os docentes, uma parte dentro do Andes, uma parte dos técnicos está dentro da FASUBRA, né? Uma parte também está dentro do Sinasef, então tem essas diferentes representações, né? Então, a greve foi desses setores todos, né? Técnicos e docentes das universidades e dos institutos federais. As maiores pendências ainda estão junto aos técnicos administrativos e ao setor dos institutos federais, que são a questão da implementação da retribuição de saberes e conhecimento, a implementação da RSC, a reclassificação dos aposentados e a retirada dos pontos. Isso é referente mais aos institutos federais e aos técnicos docentes. Para os docentes do magistério superior, o que está pendente são as questões referentes à entrada lateral, que é quando um professor ou uma professora faz um concurso numa outra instituição e atualmente ela tem que entrar, ela começa a carreira do zero de novo. Então ela tem que entrar na justiça para poder ter o direito de voltar a ser só uma continuidade na carreira. Isso é o que é chamado de entrada lateral. O governo tinha proposto um grupo de estudo para ver isso, até agora não se concretizou essa regulamentação dessa entrada lateral. E outra questão são os auxílios, né? Alimentação, creche e saúde, que ainda não estão equiparados às demais categorias do serviço público, que era um objetivo lá do começo da greve, né? Basicamente são esses os pontos que ainda estão pendentes, né, na relação, no acordo de greve lá de 2024. E para finalizar, professor, qual é a mensagem que você deixa para os docentes, para a nossa base de sócios que está nos ouvindo agora, sobre a importância? A gente falou muito sobre como foi o processo de greve, como a Adufal foi atuante, visitou as unidades acadêmicas para consultar os docentes. Então, que mensagem você deixa sobre a importância dessa organização coletiva e da participação dos professores da base nas lutas da categoria? Bom, primeiro assim, né, os problemas sociais eles só vão ser resolvidos através da política, né? E os trabalhadores, a sua única forma de luta, ou a maior forma de luta, é a sua organização. E os docentes são trabalhadores, né? Então, primeiro destacar essa importância referente a isso. Segundo, a diretoria da ADUFAL só tem a agradecer o respaldo que historicamente tem recebido dos docentes e das docentes da UFAL, né? Na última eleição, em novembro do ano passado, a gente foi eleito com mais de 90% dos votos, né? O percentual de docentes sindicalizados na ADUFAL é em torno de 80%, né? Isso demonstra uma grande unidade da nossa categoria dentro da UFAL. E isso nos deixa bastante contente, bastante satisfeito. A gente precisa manter e, se possível, ampliar essa unidade e a diretoria da ADUFAL está trabalhando para isso. Mas a necessidade de ampliar nossa unidade não é devido a um simples desejo, né? É uma imposição também desse momento histórico que a gente vive. A gente tem uma onda reacionária no mundo. As guerras estão lá no Oriente, mas a xenofobia, o racismo, a misoginia, todos os preconceitos, a propagação do sentimento de ódio, a retirada de direitos cada vez mais e a exploração crescente dos trabalhadores e das trabalhadoras estão disseminados no mundo todo. A origem disso é uma onda fascista que a gente vive, né? É quando no capitalismo buscam culpados da nossa crise humanitária e aí buscam
esses culpados na cor da pele, no local de nascimento, na crença religiosa, né? Mas, na verdade, a crise que a gente vive é fruto da exploração cada vez mais ampliada dos trabalhadores e das trabalhadoras e dos povos oprimidos. Para a gente poder seguir tendo um movimento sindical, para a gente poder continuar tendo mobilizações por melhores salários, por uma universidade com maiores investimentos, para a gente ter uma educação, ciência e tecnologia postas em favor do desenvolvimento soberano do Brasil, nós precisamos barrar essa onda fascista. E, para isso, apenas com uma unidade cada vez maior dos democratas, dos setores progressistas da sociedade. A gente tem que ampliar a nossa unidade para fazer frente a essa onda fascista, porque o nosso presente é desafiador e o nosso futuro é bastante incerto. Não é uma mensagem de muito otimismo, mas é uma mensagem de quem tem certeza de que é possível a gente passar por essa tempestade, mas para isso a gente precisa ter muita unidade. Professor, muito obrigada pela sua participação. Os esclarecimentos que você trouxe foram muito importantes porque o acordo de greve ainda é um assunto que os professores muitas vezes têm dúvida, especialmente quando a gente fala das pendências, como você falou, né, sobre a entrada lateral, a questão dos auxílios. Então, é importante a gente manter a base atualizada e também destacar que a DUFAL está atenta, né, a essas pendências, né, atenta ao cenário nacional e as reivindicações que são necessárias, né, a serem feitas nesse momento. Então, muito obrigada pela sua participação e nós agradecemos, né, você ter aceitado esse convite. Compreender a carreira, os direitos e as conquistas da categoria é fundamental para fortalecer a luta por valorização e por condições dignas de trabalho na educação pública. Encerramos por aqui o episódio 14 do podcast Conversa Docente. Se você gostou desse episódio e acredita que esse conteúdo pode ajudar outros colegas, compartilhe com seus contatos e nas suas redes sociais. O Conversa Docente é um podcast da Associação dos Docentes da UFAL, a ADUFAL. Os episódios são publicados mensalmente e estão disponíveis nos principais agregadores de áudio, como Spotify, YouTube, Deezer, Apple Podcasts e Amazon Music. Procure por Conversa Docente e siga o perfil para acompanhar nossas publicações. A apresentação desse episódio é de Karina Dantas. O roteiro e a entrevista foram realizados por Vanessa Taide e a edição fica por conta de ambas as jornalistas. Contamos com a sua audiência no próximo Conversa Docente. Até mais!